Você vive num relacionamento onde você tem dificuldades com o comportamento do seu companheiro ou companheira, faz terapia, tem conversado com a psicóloga sobre isso, sobre um possível diagnóstico na outra pessoa, mas não chegam a uma conclusão? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar um caso real para a gente ajudar a elucidar isso e encontrar o caminho mais certo. Atendendo uma paciente minha, que é transtorno depressivo e ansioso, também tem a personalidade borderline, concluída a nossa consulta, ela conversou sobre a terapia dela, que não tem abordado muitas coisas delas, tem sido mais a questão do relacionamento, que ela e o marido estão se brigando o tempo inteiro. Daí ela verbaliza para mim que ela desconfia, que ela suspeita que o marido seja autista. E que conversou com a psicóloga sobre isso e que elas pensaram em, de repente, levar ele para uma avaliação neurológica. Ora bolas, que coisa estranha. Desconfiaram de um transtorno psíquico, pois é F84, é o transtorno do espectro autista, e pensaram em levar ao neurologista. Levar ao neurologista seria se elas tivessem suspeitado de uma epilepsia, de um AVC, de um tumor cerebral. Evidentemente que essas doenças cerebrais, como hidrocefalia, AVC, tumor cerebral, podem causar algum distúrbio comportamental, algum distúrbio psiquiátrico, até alucinatório ou depressivo, pode acontecer depois desses eventos. Mas isso antes a pessoa tem um evento motor. Quando ela tem um AVC, ela perde o movimento de alguma parte do corpo. Quando ela tem a hidrocefalia, vai cursar com dores de cabeça, até com convulsão, e a convulsão é uma alteração motora, daí a gente suspeita disso e a gente vai ao neurologista se o médico clínico geral não elucidar e não tratar eficazmente isso, porque a gente precisa das especialidades médicas quando a expertise, o saber daquele médico assistente da gente, geralmente um clínico geral ou um médico de família, escapa ao conhecimento dele, ou quando a gente precisa de equipamentos médicos que estão na mão de especialistas de certos serviços especializados. Por exemplo, a hipertensão, todo médico pode tratar, a pressão alta. Porém, quando esse paciente infartar, ele precisa de um cateterismo. Daí sim ele precisa de um cardiologista intervencionista que trabalha dentro de um centro de hemodinâmica, ele que tem os aparelhos à disposição dele, ele que vai ter que interceder. O clínico que tratava a hipertensão, a insuficiência cardíaca, os problemas de saúde daquela pessoa, nessa hora, vai aguardar o paciente resolver esse evento agudo e depois continuar o acompanhamento. Mas voltando ao caso em tela, a paciente tem problema de personalidade, está na psicóloga, junto com problemas de ansiedade, está tratando no psiquiatra e conversando com o psiquiatra, ela verbaliza sobre isso, de ter suspeitado de um transtorno psíquico no companheiro e que junto com a psicóloga pensaram em ir ao neurologista. Até que, quanto a paciente leiga em saúde, pensar em buscar uma avaliação neurológica para o marido, tudo bem. Mas eu fico cá comigo pensando o que passa pela cabeça da psicóloga em encaminhar ao neurologista o paciente que eles estão suspeitando de doença psíquica. Eu fico pensando o que passa pela cabeça, mas isso não é a regra, isso não é a exceção, isso é a regra. Diariamente atendo no consultório pacientes, principalmente as crianças, né, que enfrentam problemas de comportamento na escola, existem as reclamatórias na escola e que são encaminhadas para a neurologia. Lá, elas investigam as doenças neurológicas com eletroencefalograma, com exames de imagem, e o neuro fala que está tudo normal, que deve ser psíquico. E para ajudar no diagnóstico, que não está na expertise, no traquejo, no dia a dia do neurologista lidar com os transtornos psiquiátricos, ele pede para fazer avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo. O neuropsicólogo é aquele psicólogo mais especializado, que conhece mais as psicopatologias, por isso se chama neuropsicólogo, que não daria semântica, psicopsicólogo, ficava esquisito, então se colocou o nome neuropsicólogo. E aí o neuropsicólogo vai fazer os testes e vai traçar se a criança tem características para desatenção,
ou para hiperatividade, ou se tem uma limitação intelectual, sugerindo a deficiência intelectual, ou se a criança tem problemas com a comunicação e com o insight socioafetivo, mais um padrão excêntrico de interesses, vai dar os sinais sugestivos para o TEA, vai apontar isso tudo num laudo neuropsicológico e o paciente de volta ao neurologista de posse de exames complementares normais, que evidenciam a normalidade neurológica. Os testes neuropsíquicos feitos pela psicóloga vão ajudar o neurologista a chegar ao diagnóstico para poder indicar um tratamento medicamentoso, um tratamento sintomático para o problema, se isso for cabível, se assim for eleito para a medicação, além de outras terapias que a criança precise. Mas o que fica desse evento é que a pessoa tem acesso ao psiquiatra, conhece o trabalho do psiquiatra, desconfia de uma doença psíquica no companheiro e pensa em encaminhar ao neurologista. Geralmente esse caminho pelo neurologista é mais demorado, mais custoso também, que você invariavelmente vai fazer exames de imagem para excluir doenças neurológicas. O médico, enquanto neurologista, ele entende que essa pessoa chegou até ele, já passou pelo pediatra, já passou pelo clínico geral, e tem obrigação de encontrar ou excluir doenças neurológicas. Então, muitas vezes você vai fazer exame de imagem, vai fazer eletroencefalograma, geralmente normais, e daí vai precisar o caminho da neuropsicologia, fazer as testagens para se pensar num diagnóstico mais afirmado. Contudo, na psiquiatria, como dioturnamente a gente lida com transtornos psiquiátricos, o diagnóstico eu sinto muito mais fácil. Geralmente, na consulta eu já consigo elucidar o que está acontecendo, e é lógico que mais adiante a gente pode revisar o diagnóstico conforme a evolução de cada caso, conforme o paciente vai revelando melhores os seus sintomas. E a moça lá suspeita que ele tem um problema de personalidade. Ela pensou em antissocial, pensou em esquizofrenia, pensou em transtorno do espectro autista. Eu que conversei com ela de pensar nos transtornos de antissocial, se ele é muito malvado com ela, tem duas caras, em público é muito bom, muito gentil, mas sozinho com ela briga muito, né, não respeita ela. Tem que pensar num quadro assim, de antissocial ou até de narcisista, se bem que o narcisista é tão manipulador que ele não deixa a pessoa perceber que está sendo maltratada, manipulada. Mas o antissocial, sim, só em público, geralmente eles parecem muito bem, mas sozinhos eles batem, fazem as suas pequenas maldades. A maioria das vezes são pequenas maldades. A gente não deve pensar que alguém que tem personalidade antissocial é absolutamente malvado, como um serial killer, aqueles matadores em série. Então, fica a dica, aguardo seus comentários aqui na área pertinente. Por favor, encaminha para quem você puder ajudar com esse conhecimento. Encaminha esse vídeo, me segue aqui no Instagram e inscreva-se lá no meu canal de YouTube. Curte o vídeo e muito obrigado.